liberdade de escolha ou livre-arbítrio. Nós não escolhemos nascer. Não escolhemos nossos pais. Não escolhemos nosso tempo histórico, nem o país em que nascemos, nem as circunstâncias que cercam nosso crescimento e desenvolvimento. Na maioria dos casos, não escolhemos morrer, nem mesmo as condições de tempo e circunstâncias de nossa morte, mas dentro dessa realidade de sem escolha, escolhemos como vamos viver, com coragem ou covardia, com honra ou desonra, com propósito ou como se a vida nos levasse. Escolhemos o que é importante e o que é trivial em nossas vidas. Nós decidimos o que nos torna importantes e ao mesmo tempo o que faremos e o que nos recusamos a fazer. Mas não importa quão indiferente o universo seja em nossas decisões e escolhas, essas escolhas e as decisões são nossas e devemos tomá-las. Nós decidimos. Nós escolhemos. E à medida que decidimos e procedemos à escolha, nossas vidas serão moldadas. A escolha de que fala Zaratustra é entre o bem e o mal, a verdade e a mentira. A escolha também envolve nosso pensamento. E existem as consequências da nossa escolha. Devemos examinar o que Zaratustra tem a dizer sobre todos esses temas. Os Gathas foram traduzidos de várias maneiras por diferentes estudiosos. Presumivelmente, ainda há grandes dificuldades em várias passagens. No entanto, há grandes partes dos Gathas sobre as quais há consenso nas traduções. Todas as traduções inspiram você a alcançar o melhor em termos de verdade, bom pensamento, trabalho, coragem moral e o cultivo da vida interior. De qualquer forma, é importante colocar em prática as mensagens dos Gathas como elas são percebidas pelo leitor, e não ficar restrito a uma ou mais interpretações que na mente do acadêmico aparecem como as mais corretas. Desafortunadamente as palavras do nosso profeta permaneceram obscuras por milhares de anos, porque a linguagem mudou assim que ele faleceu. Agora que a pesquisa moderna descobriu o significado desse tesouro, é ainda mais doloroso que o zoroastrista leigo não leia essa mensagem profundamente. A principal razão pela qual os Gathas devem ser lidos é pelo fato de que não há outro livro que contenha os principais fundamentos de nossa religião tão claramente explicados e tão belamente expressos. Ao mesmo tempo, nos ajuda a avaliar algumas das crenças tradicionais com as quais crescemos. É claro que os pensamentos do fundador devem ter precedência sobre quaisquer considerações provenientes de tradições posteriores que se desenvolveram na ausência de conhecimento sobre o significado de suas palavras. Alguns exemplos ilustrarão este ponto. É moralmente correto pensar que os não-zoroastristas não podem ser formalmente admitidos no zoroastrismo? A resposta a essa questão aparece quando Zaratustra se dirige a Deus, conforme o Yasna 44, verso 10, afirmando: a respeito da sua religião que é a melhor para todos os seres humanos. Nesse sentido, uma das orações mais apreciadas do zoroastrismo, junto com a Runavar e o Ashenvoru, que é o Yenghe Ratan, diz claramente: respeitamos todos os homens e mulheres entre os seres vivos, que promovem o bem por causa de sua excelente virtude e serviço à humanidade. Devemos notar que essa oração nos chama a honrar todos os bons homens e boas mulheres, não apenas os zoroastrianos. A distinção feita é entre aqueles que são justos e aqueles que não são, não entre zoroastristas e não zoroastristas. Como se concilia isso, por exemplo, com os tradicionalistas que não permitem que não zoroastristas se juntem a eles em suas cerimônias? Estão realmente seguindo os ensinamentos dessa oração? Provavelmente não. Nesse sentido, os zoroastristas entendem que a oração em si é um ato religioso da mais alta ordem, e sua recitação traz muitos benefícios, principalmente se recitada em língua avestam por causa de suas altas vibrações. Reflita sobre o que diz Zaratustra. O mais alto só pode ser alcançado por obras. Yasna 51, verso 1. Porque a própria devoção escolhe fazer atos de piedade. Yasna 53, verso 2. Que a sabedoria divina espalhe bênçãos para ações inspiradas por bons pensamentos. Yasna 43, verso 16. Claramente a ênfase está nas boas ações, portanto, o ato mais religioso que um homem pode fazer, apesar de estar sob o ataque das tentações, é escolher deliberadamente fazer as ações corretas. É este ato de livre escolha que é o ato religioso supremo. Bons pensamentos são a fonte de boas ações e a ênfase ao longo dos Gathas está nos bons pensamentos.
É nessa realidade do bom pensamento que a oração desempenha o seu papel mais significativo. O objetivo principal da oração, além de pedir a Deus sua orientação e bênçãos, é direcionar sua mente para o bom pensamento e inspirá-lo para boas ações, e assim a oração adquire importância não como ato religioso, mas como guia de grande valor, e nos ajuda a realizar verdadeiros atos religiosos. Não há dúvida de que as orações cantadas com fervor nos conduzem, com suas vibrações explosivas, ao modo devocional. Mas isso é verdade para qualquer oração ou hino em qualquer idioma. Se as vibrações do Avestam fossem o maior benefício das orações, relegaria todas as outras orações em outros idiomas a um status secundário. Seria presunção de nossa parte acreditar que uma oração em Avesta é mais eficaz ou mais aceitável a Deus do que qualquer um de seus filhos em qualquer outro idioma. Mesmo a crença no efeito mágico das vibrações do Avestam significaria que Zaratustra enfatizou erroneamente seus hinos ao dizer que, porque a própria devoção escolhe fazer atos de piedade, ou que ao mais alto só se pode chegar através dos feitos. Vamos explorar e ver o que nosso profeta disse sobre a escolha, o bem e o mal, e as consequências que seguem a escolha entre o bem e o mal, e tentar perceber e colocar em prática sua mensagem. Deixemos que as palavras de Zaratustra falem por si mesmas. Alguns minutos de reflexão serão suficientes para mostrar com que eficácia o profeta apresenta seus pontos de vista. Você deu a cada ser vivo uma escolha entre dois caminhos, a escolha de seguir o caminho do pastor, ou se afastar de sua proteção. Yasna 31, verso 9. E de fato, Mazda nos deixou uma escolha importante, o ensinamento de que a retidão deve prevalecer e a falsidade deve ser rejeitada. Eu até pediria que uníssemos nossos bons pensamentos e renunciássemos a qualquer associação com os seguidores da falsidade. Yasna 49, verso 3. Ouça melhor a verdade, com seus ouvidos e decida com sua própria mente. Que cada um julgue por si mesmo e descubra o que deve fazer. Antes do grande evento, que cada um se levante diante deste que é meu conselho. Yasna 30, verso 2. Nesses 4 versos, Zaratustra nos explica os princípios morais criados por Deus para a humanidade. Há 2 caminhos a seguir, mas ao homem foi dado o livre-arbítrio e a capacidade de escolher entre eles. Cada um deve escolher por si mesmo com uma mente muito esclarecida. Sobre o bem e o mal, e pessoas perversas, Zaratustra diz: Vou agora lhes falar dos 2 princípios gerais da mentalidade humana. Um deles, o mais puro, disse ao perverso assim: nem nossos pensamentos, nem nossas doutrinas, nem nossos desejos, nem nossas crenças, nem nossas palavras, nem nossas obras, nem nossas consciências, e nem nossas almas concordam. Yasna 45, verso 2. No princípio, essas 2 mentes gêmeas se revelaram em pensamentos, palavras e ações, como o melhor e o pior, e dessas 2 o sábio escolheu corretamente, mas o tolo escolheu o erro. Yasna 30, verso 3. Desses espíritos gêmeos, aquele que é falso sempre escolherá fazer más ações, mas o justo sempre escolherá o santo. Aquele que deseja ser preenchido com a luz divina, aquele que deseja satisfazer o Senhor Ahura, deixe-o escolher o caminho de Mazda através de obras que promovam a verdade. Yasna 30, verso 5. O falso mestre distorce a palavra de Mazda, e através de suas palavras, distorce o esquema da vida. Ele nos afasta de nossa herança que é o precioso amor que flui através de Vohumaná. Yasna 32, verso 9. Essas pessoas, dessa maneira sujam nossas vidas com palavras que soam grandiosas. Eles declaram que os ímpios são os grandes da terra. Eles impedem toda a realização aqui embaixo. Ó Mazda, eles distraem as mentes dos homens justos da maior verdade da vida. Yasna 32, verso 11. Através de seus ensinamentos, eles fazem o melhor que podem para que o homem saia do caminho da honestidade e do trabalho. Mas Mazda lhes envia sua justa retribuição, com canções que aludem ao seu desajuste diante de toda a vida. Yasna 32, verso 12. Nos trechos citados até aqui, fala-se sobre o assunto das 2 mentalidades, a verdadeira e a falsa, a boa e a má. As 2 mentalidades são totalmente opostas. Os malfeitores enfatizam os valores errados e aplaudem as pessoas perversas como se fossem os grandes da terra. Com seu verbo alucinatório eles distraem, e traçam um caminho falso para a mente do homem,
E onde encontrar ajuda para fazer sua escolha correta? Consta nos Gatas. A ajuda da sabedoria divina. Assim cada um levanta a voz para proclamar sua fé, seja aquele que fala mentiras ou aquele que fala a verdade. Seja ele educado ou ignorante de acordo com seu próprio coração e mente. Mas a sabedoria divina se levantará e deliberará com o espírito de quem esteja perplexo pela dúvida. Yasna 31, verso 12. Zaratustra como guia. Assim como o melhor caminho não é claramente visto para a alma escolher, devido a atrações malignas, eu vim a você como um profeta, ordenado por Ahura Mazda para guiar as pessoas entre essas duas mentalidades, e assim eles, um e todos, possam viver em harmonia e retidão. Yasna 31, verso 2. Pedido de ajuda a Deus. Sejamos nós que curaremos este mundo. Ó sábio e outros senhores, estejam presentes para mim com seu apoio e verdade, e assim as pessoas ficarão convencidas mesmo quando seu entendimento for falso. Yasna 30, verso 9. A ajuda dos iluminados e de Deus. Qual dos dois caminhos escolhe aquele que segue a justiça, e qual aquele que segue a falsidade? Que o iluminado me ensine, pois estou ansioso para aprender. Não deixe o ignorante guiar o caminho dos homens. Ó Ahura Mazda, revelador do bem, ajude-nos. Yasna 31, verso 17. Nesses versos, Zaratustra diz que Deus e sua divina sabedoria ajudam a resolver as dúvidas das pessoas que estão genuinamente em busca do bem. O próprio Zaratustra pode nos mostrar o caminho, quando as atrações do mal obscurecem a mente do homem. Como Zaratustra pode nos guiar em um sentido prático? Acredita-se que ele se refere a ensinamentos dados por ele em duas orações reverenciadas que são o Ahunavar e o Hashem Vohu. O Ahunavar, também conhecido como Ahunavairia, ou Yatahu Vairiou, promove os seguintes valores. Consciência espiritual. Um reconhecimento de que os objetivos espirituais devem ser alcançados por meio de objetivos materiais. Busca interior. Ajudar os necessitados. Necessitado é aqui um termo usado em sentido amplo, por exemplo, uma pessoa que precisa de apoio moral. O Hashem Vohu promove os seguintes valores. Verdade e justiça. Altruísmo. Todas as boas ações devem ser feitas apenas por fazer o bem. Consequências da escolha. Vejamos o que os Gatas dizem. E esses são fatos reais, ó homens e mulheres. Nenhuma felicidade pode ser sua, se o demônio da mentira dirige o carro de suas vidas. Fique longe de qualquer influência maligna que possa correntá-lo à mentira. A felicidade ligada à desonra, a felicidade que prejudica os outros é um veneno para o buscador. O infiel perverso que traz ruína ao justo, destrói para si a vida espiritual. Yasna 53, verso 6. Para quem é seguidor da verdade, a luz será seu guia e lar. Os ímpios por muito tempo residem nas trevas murmurando palavras de infortúnio. Por esta vida eles são condenados por suas próprias consciências através de seus próprios atos. Yasna 31, verso 20. Para aqueles que são dedicados a ele em pensamento e ação, Ahura Mazda concederá perfeição e imortalidade cheias de retidão, coragem moral e as bênçãos do bom pensamento. Yasna 31, verso 21. Através da mentalidade sagrada, Spenta Meniu, a melhor vida será concedida a todos que com suas línguas falarem de acordo com seus bons pensamentos, e que com suas mãos cumprirem o dever da sabedoria divina de Ahura Mazda, que é a origem e pai da retidão. Yasna 47, verso 2. E através do seu Espírito Santo Senhor Mazda, a justiça vence tudo que é melhor, aquele que é falso ficará longe do teu amor. Suas obras procedem de uma mente maligna, suas más ações escurecem sua alma. Yasna 47, verso 5. E então eu cheguei à conclusão de que você é o mais rico, ó Mazda Ahura, quando eu percebi você no nascimento para a vida. E desde que você ordenou que ações e palavras produzissem frutos, o mal vem para o mal e o bem para o bem. Yasna 43, verso 5. E agora vou proclamar o que o mais sagrado me revelou, o que é melhor para ser ouvido pelos mortais. Aquele que reverencia sua consciência ganhará autorrealização e imortalidade, através de atos de bons pensamentos e também da graça de Ahura Mazda. Yasna 45, verso 5.
A liberdade de escolha não pode ser separada da responsabilidade que vem com a liberdade. Você é, portanto, o arquiteto de seu próprio futuro. Tijolo por tijolo, através de suas ações diárias você constrói sua própria casa dos cânticos ou casa da miséria. Assim, foi dada a você a liberdade de escolher viver eticamente, ou escolher viver de forma diferente. Ter essa liberdade de escolher e exercê-la com integridade e humildade é o que realmente nos torna fortes. Cada vez que você trabalha, você encontra alguma resistência. Se os pesos forem muito leves para você, será fácil levantá-los, e sua força não aumentará. É por isso que as questões éticas mais complicadas são aquelas que lhe dão as maiores oportunidades de crescimento, e não o contrário.